E aí, gente, tudo beleza? Então, agora são exatamente 1h20, 1h24, acabou de mudar. E o que eu estou fazendo acordada? Eu tô revoltada. E eu pensei, eu não vou conseguir dormir, então eu vou gravar um vídeo, vou colocar tudo que eu tô sentindo pra fora, que daí de certo vai sair tudo e eu vou ficar mais calma e eu vou dormir. Ótima técnica, se quiserem tentar, gravem e me mandem que eu escuto tudo. Por quê? Eu normalmente não assisto BBB, mas confesso que me deixou bem curiosa esse último paredão que teve entre Mari, Priori e Manu. Mari foi só existiu, né? O paredão mesmo foi entre a Manu e o Priori. E eu acompanhei algumas situações do Prior que eu não concordo. Achei que foram situações bem machistas, não gostei. E acho a Manu uma pessoa sensata, que defende algumas ideias bem compatíveis com as minhas. E, enfim, até então acompanhei ali o paredão e tava achando super divertido. Tinha alguns amigos meus que estavam me zoando, né? Tipo, fica Prior, deu, tipo, fica Manu e tal. E aconteceu que Manu, fada maravilhosa, ficou. E aí, nisso aí, comecei a falar com um amigo meu e a gente brincando e tal. Vou até pegar a conversa aqui pra ver, né? Não vou citar nomes, mas vamos lá. Ele tava me falando do porquê ele não gostava dela. E aí ele falou assim, a modinha venceu. E aí eu comentei que, na verdade, pra mim, a única coisa que muda é que é uma modinha diferente, porque tanto Prior quanto Manu são duas modinhas, só que com públicos diferentes. E aí ele falou o quê? A Manu eu só não curti porque a voz dela me irrita e porque eu ouvi dizer que ela movimenta o feminismo e a modinha me irrita também. Ok, vamos começar por aí. Eu respondi o quê? Enquanto ela tem apenas uma voz que te irrita e defende que mulher deve ser respeitada, o outro é machista, enfim, tava falando o que eu falava o que eu acho do Priori, o que ele fez no início da edição. E eu falei, se tu olhar por esse ângulo, eu sou a Manu da tua vida, porque eu tenho voz irritante e eu defendo a igualdade entre gêneros. E aí entramos numa discussão, porque ele começou a falar, enfim, falar que nunca me viu postando coisas chatas sobre feminismo e nem falando entre parentes ou aquela merda de chato escroto. Primeiro que nem eu e nem Manu usamos esse termo, ok? Vamos colocar aqui. E mesmo que usasse, também tem homens, não todos, porque tem homens que são maravilhosos, que principalmente eu sou uma pessoa suspeita pra falar, porque a grande maioria das pessoas que eu convivo são homens, a maioria dos meus amigos são homens, convivo com homens maravilhosos, não generalizo. Porém, existe sim os tais machos escrotos. Quando eu saio na rua, já cansei de ser assediada, já passei por situações de que realmente o cara merecia esse título. E também já passei por situações de que eu posso largar o celular e aplaudir o cara porque o cara é maravilhoso e não tem nada de macho escroto. Então, vai do seu posicionamento. Da mesma forma que tem mulher que se comporta de maneira escrota e homens que se comportam de maneira... mulheres que se comportam de maneira sensata e mulheres que se comportam de maneira escrota. Entenderam? E aí eu falei, o posicionamento da Manu sobre mulheres é o mesmo que o meu, até onde eu tenho acompanhado.
e o discurso é de respeito e não de ódio. E aí ele mandou: tirando esse programa que é lixo de discussão, vou falar algo sobre feminismo. Já fiquei muito curiosa quando ele falou: vou falar sobre feminismo. Fiquei curiosa. Vamos aprender sobre feminismo. Eu aprendi, diante de posts, vídeos e etc., a detestar feministas. Criei um baita preconceito, mas nunca, ao meu ver, desrespeitei alguém. Se fiz e percebi, pedi desculpas. Mas em uma conversa à toa com uma menina, ela falou muito sobre o movimento, mas ela abordou de uma forma que mudou a minha visão. E ela mesmo afirmou que o feminismo ficou mal falado por atitudes de algumas escrotas. Opa, não é das mulheres que chamavam os homens de escrotos, tá? Por algumas escrotas que não praticam respeito. Mas o feminismo, na verdade, era o mesmo que eu tinha em mente. A diferença é que eu não olho para o gênero, mas como ser humano. Tá, falou muito e não falou nada. Aí eu fui explicar a minha visão sobre o feminismo. Eu falei, eu sempre falava que eu não era feminista por conta de algumas mulheres que têm atitudes das quais eu não concordo. E, gente, isso pra quem me conhece sabe que até hoje, na verdade, eu ainda não falo que eu sou feminista por conta disso, porque realmente até não tão recentemente, mas passou na TV aberta mesmo a Kéfera falando algumas coisas que particularmente não condizem com o que eu acredito. E por conta disso e dessas outras coisas eu não me considero feminista. Porém, falei pra ele, continuei, né, que querem pôr a mulher acima do homem e não em um local de igualdade. Mas com o tempo eu percebi que eu não posso ser mulher nos dias de hoje e não ser feminista. O feminismo nada mais é do que a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Direitos esses que, se hoje eu desfruto, foi porque mulheres feministas antes de mim lutaram por eles. Ponto. Acho que generalizar feminismo como algo chato ou escroto, como você diz, é quase se igualar às atitudes que você abomina nas mulheres que se acham superiores, porque o feminismo de fato não busca superioridade, sim igualdade. Ok. Falamos e foi lá, e até que chegou num ponto que ele mudou o assunto. Estávamos falando de direitos iguais e feminismo e tal, e ele falou que ele entende muito bem porque ele sofre preconceito. Aí ali já doeu meu coração, porque eu pensei e falei pra ele: como um homem branco e hétero sofre preconceito? Ele mandou assim: sou a favor da igualdade e não a favor do homem e da mulher, do negro, do branco, etc. Eu passei e passo por preconceito várias vezes. Tá, ok. Aí eu falei real, falei desculpa, mas não me vem com esse discurso de preconceito, porque pra mim é difícil entender como um homem branco e hétero passa por preconceito. Pode passar por dificuldades como qualquer outras pessoas? Pode, sim, é normal. Eu penso que, como seres humanos, todos nós temos problemas e passamos por períodos de dificuldades. Agora, você falar que você sofre preconceito ou sofre discriminação é algo muito forte. E ele continuou enfatizando que ele sofre sim, e sofre na pele justamente pelos motivos de... Eu falei, né? O dia que você deixar de conseguir algum emprego por causa da cor da sua pele, por causa do seu sexo, tudo, você pode falar que você sofre um preconceito, uma discriminação.
Aí ele falou, justamente por esses motivos eu afirmo que eu sofro preconceito. E aí eu pedi então que ele me explicasse e me dissesse. A profissão dele é nutricionista e ele é homem. E se não bastasse ser branco, ele é loiro, alto, dos olhos azuis. O que deve ser muito difícil na sociedade de hoje. E aí ele me explicou que ele foi numa seletiva onde tinham 20 pessoas, 8 homens e 12 mulheres. E nenhum homem passou. Por quê? Porque são um bando de incompetentes? Me poupe, ele me falou dessa forma, tá? E falou um monte que era uma discriminação e blá 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 e papapá, que ele estava sendo discriminado porque a área da nutrição era muito mais valorizada para as mulheres e nananana. Ok, eu pedi para que ele me explicasse quais eram os critérios avaliados nessa seletiva. E ele não me explicou. Aí depois eu pedi de novo. Ele me explicou. Ele falou que tinha uma prova online, tá. Vamos estabelecer uma coisa. Numa seletiva, para você ser selecionado, se o critério é uma prova, você precisa alcançar uma determinada nota para você ser selecionado. Se de 8 homens e 12 mulheres, as 12 mulheres conseguirem uma nota maior do que os 8 homens, as 12 mulheres elas vão conseguir as vagas e os 8 homens não vão conseguir, dependendo da quantidade de vagas que terão ou não. Ponto. Agora, se os homens se saírem melhores do que as mulheres, os homens vão conseguir as vagas e as mulheres não. Para mim é algo muito lógico isso. Não tem a ver com discriminação. Ah, mas então me explica por que no curso tem mais mulheres e tem menos homens. Pelo simples fato de que os homens não têm interesse em fazer determinado curso. Não tanto quanto as mulheres têm nesse curso. Da mesma forma que tem vários outros cursos, principalmente de exatas, que tem por vezes muito mais homens do que mulheres. O meu próprio curso de psicologia tem muito mais mulheres do que homens. Isso não é uma discriminação, isso é simplesmente, culturalmente, eu acho até, foi uma carreira que foi sendo alavancada por mulheres, então, querendo ou não, leva tempo e precisa de interesse, precisa de pessoas que queiram realmente se envolver. Não é simplesmente, vamos mudar toda uma história, então vamos instalar o dedo e simplesmente, a turma vai ficar igual, metade homens, metade mulheres e ponto. Não abre mais turma enquanto não tiver metade da turma de homens, metade de mulheres. Entende? Não faz sentido. Precisa ter pessoas que queiram estudar determinado assunto. Se na turma de nutrição, enfim, 70% da turma que se interessou pelo curso eram mulheres, 70% dos formandos provavelmente serão mulheres. Ponto. Ok? Não é uma questão de discriminação, não é uma questão de preconceito. Se tem preconceito nessa história, então é preconceito de quem não quis se inscrever no curso porque achou que determinado curso não era para homem. Eu não vou me inscrever porque essa profissão não é para homem. Entendeu? O preconceito foi da própria pessoa que não se inscreveu, não foi do outro que proibiu. Agora, vir me falar que você não tem um privilégio por ser branco, homem e hétero numa sociedade de hoje, algo de errado está acontecendo. Vamos combinar com isso. Porque assim, a partir do momento que você vai para uma entrevista de emprego, você tem o direito de prestar a bendita da prova, o bendito do concurso, da mesma forma do que todos os outros participantes, você está tendo os mesmos direitos. Ponto. Eu já cheguei no momento da minha vida de ser chamada para uma entrevista de trabalho a partir do meu currículo, porque a pessoa me telefonou e falou, olha, você tem todos os requisitos para nossa vaga, você é perfeita para o nosso cargo. Quando eu cheguei lá, a pessoa me olhou de baixo para cima, falou que a minha cor, meu perfil não era compatível com o do emprego.
Ou seja, aquele determinado local e eu não dava certo porque eles não me queriam lá por causa da minha cor. Ok? A pessoa falou explicitamente isso pra mim. Já aconteceu de estar em alguns lugares e ser parada por policial, enfim, unicamente por causa da minha cor, sendo que tinham várias outras pessoas na rua brancas, no mesmo local, fazendo as mesmas coisas que não foram interrogadas, tipo, questionadas de nada, e estavam lá no mesmo local, fazendo as mesmas coisas e não receberam pergunta nenhuma. Por quê? Porque eram brancas. Quando eu vou no mercado, isso até me identifiquei muito com o vídeo que eu vi do Quebrando o Tabu. Porque é muito real, a gente sempre tem aquela coisa assim, vira e mexe tem um vendedor, tem alguém que tá te perguntando se você tá precisando de ajuda, que tá te olhando, que tá observando o que você tá fazendo. E não vem me falar que é porque ele tá querendo te ajudar, porque não é porque ele tá querendo te ajudar, tá? Hoje em dia eu acho que já diminuiu muito isso. Só que quando eu era adolescente era muito, muito, muito forte isso. Assim, ao ponto de eu chegar em algumas lojas e não ser atendida. Porque as pessoas achavam que eu não tinha dinheiro pra pagar, entende? Até de uma vendedora que eu nunca esqueço, porque minha mãe ela fez um auê naquela loja. Mas eu lembro que eu queria muito, muito, muito comprar um vestido lá na minha cidade. E eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, eu queria muito aquele vestido, posso comprar? E ela deixou, e eu pedi pra moça, falei assim, moça, eu mandei eu acho que na época ainda era só Facebook que a gente usava, e eu mandei uma mensagem, eu falei, olha, tem tal tamanho do vestido? Ela falou, não. Eu falei assim, tá, e tem algum parecido? Ela falou, não, acabaram todos os vestidos da loja. Eu falei, oi? E eu passei, tipo, na frente da loja, tipo, tava cheia de vestido. Ela simplesmente não queria me vender ou ela achava que eu não tinha dinheiro pra pagar, sabe? Então, é injustificável você falar... E isso eu fui falando, eu falei por diversos... Eu tô até agora ainda falando com esse cara aqui. Porque eu falei pra ele, o dia que você sair na rua e for assediado, você pode me falar que tá sofrendo preconceito. Porque a minha rotina na rua durante o dia a dia é todo dia eu sofro assédio de alguém. Entende? Todo dia. Esses dias eu fui e era dia de quarentena ainda. E eu precisei ir no banco. E eu coloquei máscara e tudo, eu lembro que tava bem cara de sono, só coloquei a máscara, precisava ir no banco correndo e voltei pra casa por causa da quarentena. E enquanto eu tava indo, um carinha andou meio que tipo, psiu e tava chamando. E na volta aconteceu um negócio muito escroto, tipo, o cara simplesmente dois caras estavam na minha frente. E eles olharam pra trás, começaram a cochichar, pararam, esperaram eu passar e ficaram olhando pra mim, conversando e tal. E aí eles vieram atrás de mim, tipo, ficaram olhando pra minha bunda, falando da minha bunda e andando atrás de mim, tipo, sabe? Umas coisas muito sem noção. E as mulheres passam por isso todo dia. E os homens acham que eles sofrem preconceito. Por quê? Ai, gente, sério, desculpa o desabafo, desculpa a revolta, só que não dá. Não dá, sabe? Em pleno século XXI não dá. Não dá mais isso pra mim. E outra coisa que eu citei aqui foi a questão da faculdade. E parei de gravar. Mas enfim, outra questão também que eu citei foi a da escolaridade, da faculdade, porque todos os lugares que eu estudei até hoje, desde creche, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, eu sempre fui a única negra em todos os lugares que eu estudei. E o único lugar ainda que eu não era a única negra foi em uma turma de psicologia, mas que não era da minha turma regular. Foi de uma matéria isolada que eu fiz. Mas fora isso, eu sempre fui a única negra. Então isso mostra que
que não há igualdade, que eu fui uma entre poucos que tiveram a oportunidade de estar lá. Então vale repensar se em realmente o que é discriminação, o que é preconceito, quais são os privilégios que existem, porque tá foda ouvir algumas coisas, tá pesado, tem gente se vitimizando muito. Uma coisa é ter empatia pela dor do outro, uma coisa é acolher. Eu sempre tento ao máximo acolher a dor do outro, acolher aquilo que ele sente. Agora, existe o bom senso e existe a noção, e a noção de alguns está passando bem longe daqui.